Prezados amigos, com imenso prazer, começamos nosso primeiro encontro de Direito das Obrigações. Este é o programa Saber Direito e o meu nome é Gustavo René Nicolau. Eu sou advogado, sou mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Leciono Direito Civil na FAAP, em São Paulo, e no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Gostaria de deixar também, antes de falar o tema da aula, o e-mail do nosso programa. E-mail esse pelo qual você pode entrar em contato conosco. O nosso e-mail, portanto, é saberdireito@stf.jus.br. Ficarei muito feliz se você entrar em contato comigo por este endereço eletrônico. Será um prazer manter contato com você. Críticas, sugestões, dúvidas, será um prazer manter contato. O tema de nossa primeira aula é a socialidade no direito das obrigações. E esse tema da socialidade no direito das obrigações está intimamente relacionado com os três princípios básicos que o professor Miguel Reale, em sua exposição de motivos do Código Civil, enumerou. Os três basilares, os três mínimos princípios básicos do Código Civil que norteiam todo o Código. Mais de 2.000 artigos, todos baseados nesses três princípios. O primeiro princípio, sociabilidade. O segundo princípio, operabilidade. E o terceiro princípio, eticidade. Vamos falar brevemente de cada um deles? Vamos começar pela operabilidade. Operabilidade, um desses três princípios do Código, significa que o Código é operável. Significa que o Código é de fácil manuseio. É a constituição do ser humano. É um código voltado para o civil, para o indivíduo, para o ser humano. E ele tem que ser capaz de entender o que está na lei. Essa era a ideia, dentro do possível, do professor Miguel Reale. A operabilidade. Um exemplo de operabilidade no Código Civil. A diferenciação dos prazos de prescrição para os prazos de decadência. O professor Miguel Reale fez questão, junto com o professor Moreira Alves, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, de, na parte geral do Código, enumerar 2 artigos inteiros, apenas para prazos prescricionais. 205 e 206. Demais artigos que o senhor achar algum prazo, é decadência. Se tiver no 205 e no 206, prescrição. Se estiver fora desses dois, decadência. Foi uma maneira de facilitar, de tornar operável um instituto tão difícil quanto a prescrição e a decadência. Só para lembrar, no código anterior havia um artigo só para todos os prazos, tanto prescricionais quanto decadenciais. Aí vem a operabilidade de Miguel Reale e separa prazos de prescrição de um lado e decadência de outro. De modo que, por esse primeiro princípio, Miguel Reale tentou tornar o código fácil, o código acessível. É o princípio da operabilidade. Será que ele conseguiu? Na medida do possível, sim. Porque o código é técnico. Por mais que nós queiramos, e por mais que seja a obsessão de um professor de direito civil, simplificar o entendimento da lei, não tem jeito. Ele é técnico. Código Civil é, por natureza, uma ciência própria. E por isso, o mais que foi possível, foi feito. O código tornou-se fácil. Digamos assim, um pouco mais fácil do que o código escrito pelo cearense brilhante Bevilacqua no ano de 1899. Código aquele, escrito 11 anos após a Lei Áurea, veja a realidade da época, e que entrou em vigor apenas em 1917, tendo sido aprovado em 1916. Lá, o código era rebuscado, difícil intelecção, difícil interpretação, difícil compreensão. Pudera, 100 anos se passaram, os 100 anos de maior revolução da história moderna. E agora um novo código vem, tentando ser operável. O segundo princípio que Miguel Reale colocou no código,
princípio da eticidade. Princípio da eticidade, as relações têm que ser éticas. As pessoas têm que agir de boa fé, de maneira proba, de maneira íntegra, de maneira ética entre si. Em especial no que se refere aos contratos. Os contratantes devem agir de modo ético, de modo zeloso, de modo a assegurar à outra parte uma colaboração plena. E isso está intimamente ligado com a boa-fé objetiva. O Código Civil, neste ponto, se aproxima muito de um manual de etiqueta. O Código Civil exige que as partes, os contratantes, sejam pessoas de boa-fé objetiva, objetivamente considerada, padrão de conduta reto, íntegro, probo, honesto, colaborativo, seguro. O contratante tem que assegurar o outro dessas situações. Essa foi a ideia inicial da eticidade do professor Miguel Reale. E o último princípio, que mais nos interessa neste instante da aula, é a socialidade. Alguns chamam de sociabilidade, mas a socialidade significa o código está extremamente preocupado com a função social. E é esse o ponto central desse nosso encontro. O que significa exercer a função social? O que significa, na prática, na vida do cidadão, a tal função social? Muitos alunos me perguntam, acho tão bonito, função social, para tese de doutorado, para reforma agrária, para uso capião coletiva. Professor, e na prática, o que essa função social faz? O que ela vai mexer no cotidiano do cidadão? E a resposta é muito simples. Vai mexer de modo extremamente relevante. Vai mexer de modo prático. E é isso que nós vamos analisar no encontro de hoje. A função social do contrato nas obrigações. Mas antes de falar da função social, da obrigação ou do contrato, antes de falar da socialidade, é importante falar um pouco sobre obrigações. Que, afinal de contas, nós vamos olhar a socialidade nas obrigações. De modo que vamos conversar um pouquinho sobre obrigações. Obrigações que é um tema tão longínquo, um tema tão difícil, um tema que o aluno acha tão abstrato, mas que está o dia inteiro na vida dele. O aluno não consegue passar 24 horas sem cumprir dezenas, às vezes centenas de obrigações. Entrou no ônibus, obrigação. Aliás, obrigação recíproca. O ônibus de te levar para algum lugar e você de pagar pelo transporte. Acendeu a luz de casa, obrigação. Concessionária de fornecer o serviço de energia elétrica, você de pagar o fornecimento. Entrou na faculdade, uma faculdade privada, ela, obrigação de prestar serviço educacional, você, obrigação de pagar. Está estagiando, foi lá, está vendo lá um processo na sua mão, o cliente com a obrigação de pagar e o seu escritório com a obrigação de prestar serviço. Contrato pauta a vida inteira do cidadão. E contrato tem como principal efeito produzir obrigações, em geral recíprocas, mas não necessariamente. A obrigação pode ser de um lado só, quando o contrato é unilateral, uma doação pura. Só uma parte tem obrigação, a outra só leva direitos nessa relação. Mas, em geral, o contrato gera obrigações recíprocas. Obrigações. Obrigações essas que nascem de 3 fontes principais, e a primeira nós já vimos, os contratos. A segunda grande fonte de obrigações, a lei. Há algumas obrigações que nascem diretamente da lei. Por exemplo, um pai tem a obrigação de sustentar o seu filho. Não é contrato e não é ato ilícito. Até onde eu saiba, fazer filho não é ato ilícito. Pois é, e tem a obrigação de sustentar o filho. É uma obrigação jurídica que vem diretamente da lei. E ele tem que cumprir. Essa obrigação aí é a obrigação de dar coisa incerta. Tem que pagar, tem que prestar para o menino. E dinheiro é coisa incerta por excelência. É definida apenas pelo gênero e pela quantidade. Segundo grande grupo de obrigações, atos ilícitos. Atos ilícitos. E olha, quando eu estou dando aula para a faculdade, quando eu dava aula para a faculdade dessa matéria ainda,
Eu me lembro que era a única maneira de tornar aquele aluno que corria com o carro, sabe aquele aluno famoso, estava sempre correndo, fazia racha com o carro, passava no farol amarelo, bebia, saía da balada e ia direto para o carro. A única maneira de sensibilizar esse aluno era lendo o artigo 948 do Código Civil, mais especificamente no inciso 2. Porque esse artigo 948 do Código Civil traz um claro exemplo de uma obrigação que nasce diretamente de um ato ilícito. Qual é a obrigação de quem pratica um ato ilícito? A obrigação é simples: indenizar, pagar alimentos para a pessoa que você inabilitou para o trabalho, indenizar pelos danos materiais, indenizar pelos danos morais, pagar para a família dele aquela dor que ele sofreu. Tudo isso deriva de um ato ilícito e é obrigação jurídica. Pronto, obrigação jurídica derivada de um ato ilícito. E a terceira grande fonte das obrigações é a maior delas. A terceira grande fonte das obrigações é justamente o contrato. Contrato que vocês praticam muitas vezes sem nem saber que estão praticando. O aluno acha, às vezes, que o contrato é aquele papel escrito, carimbado, assinado com 2 testemunhas, selo holográfico, brasão da República, alto relevo, foto do presidente. Não, contrato é uma coisa muito mais simples que isso. Fulano levantou a mão no ponto de ônibus, para o ônibus parar. Já tem contrato. A proposta vincula o proponente. A aceitação perfaz o contrato, pelo menos nos contratos consensuais, que são a grande maioria. Pronto, está feito um contrato. Mal ele sabe que não abriu a boca e já tem contrato. E aí nasceu uma obrigação recíproca. Essa, sem dúvida, é a maior fonte das obrigações. O contrato. De cara, nasceu o contrato, 90% das vezes nasceu a obrigação para as duas partes. Um que vai ser credor do outro e outro que vai ser credor do um. Um que vai ser devedor do outro e outro que vai ser devedor do um. Eu costumo brincar com meus alunos lá no Complexo do Damásio de Jesus e digo o seguinte: viu um contrato? Veja nascer a obrigação. Veja nascer um raio laser que liga devedor e credor. Veja nascer esse vínculo que existe entre devedor e credor, que você não enxerga, mas que a lei enxerga. E enxergue muito bem. E sabe quando ela começa, quando ela não é cumprida, as consequências dela, sabe quando ela se desenvolve e assim por diante. De modo que, visto um princípio de como as obrigações nascem, a gente pode começar a entender agora uma obrigação analisada isoladamente. Vamos ver uma obrigação. Doutor, seu nome, por gentileza? Bruno. O Bruno é meu devedor. Lógico, o professor é sempre credor, pelo menos em sala de aula, não é verdade? O Bruno está devendo, pode falar para eles? Aquela dívida lá, 10 mil reais. O Bruno me deve 10 mil reais. Por favor, todos vejam um raio laser entre Bruno e Gustavo. Um vínculo jurídico. Você não enxerga, mas a lei enxerga. A lei vê este vínculo jurídico. E esse vínculo, Bruno, tem várias consequências. Uma vez que você não cumpre o vínculo, aí vai sair de lá juros, multa, cláusula penal, foro de eleição, arras. Sei lá, às vezes você deu um bem em penhor, uma garantia real, uma res para garantir aquele vínculo. Às vezes você ofereceu, tadinha, seu nome, doutora? Cristina. Ofereceu uma fiadora. Olha, ser fiador dos outros, eu vou te falar, viu? Cristina agora é fiadora, uma garantia fidejussória, pois baseada na fides, fé, confiança. Você confia que ele vai pagar. E se ele não pagar, você fala, eu pago, porque você é fiadora. Pronto, agora a lei enxergou aqui aquela mesma obrigação com uma garantia pessoal. Perceberam? Essa visão da obrigação, a gente não tem, mas a lei tem. E a lei vai falar a hora que nasce, a hora que não é cumprida e a hora que morre. Esse vínculo aqui é vermelho, tá? É vermelho porque é jurídico, ele é sério, ele é grave, ele é forte. E quer ver esse vínculo ficar roxo? Quer ver esse vínculo obrigacional ficar realmente perigoso? Ficar realmente sério? Quando o corpo do devedor passa a responder pela sua dívida.
Ô professor, não me usa como exemplo não, por favor, não é verdade? Seu nome, doutor? Cícero. Cícero, quando é que o corpo do devedor responde pela dívida dele? Vocês sabem que em Roma, o corpo do devedor respondia como regra. Imagina que legal, eu vou contar agora a verdade, não estou inventando, hein? Em Roma funcionava da seguinte maneira: o devedor não pagava, obrigações. O credor pegava o devedor e transformava ele em escravo. Imagina que legal. Chega na sua casa e fala assim: olha, prazer, essa aqui é minha esposa, meus 2 filhos, meu escravo, o devedor, busca lá um copo d'água pra gente. Imagina só. Você prendia o cara em casa. Fala, pronto, agora volta para a cela, ia lá o cara algemado, prendia o devedor. Bom, as taxas de inadimplência em Roma acho que eram absolutamente reduzidas, não? Serasa ia à falência lá em Roma, né? Ninguém ficava devendo. Mas peraí que não acabou. O credor podia pegar o devedor e vender o devedor. Imagina que legal. E vendia onde? Vendia nas feiras livres romanas. Pegava o devedor, falava, olha, eu estou vendendo um escravo aqui, pouco uso, devedor de tal quantia, você quer comprá-lo? Por quanto? Pelo valor da dívida. E você levava de brinde o devedor embora. Ninguém comprou. Aí a lei autorizava o credor a matar o devedor. E mais, autorizava, em caso de pluralidade de credores, imagina que não era só eu o credor, autorizava a picar o corpo do devedor em tantos quantos forem os credores. Ainda tinha um parágrafo único lá dizendo assim, que se cortar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, isso não seria considerado fraude. Né? Então levou lá um braço a mais, uma mão a mais, não tem problema. Hoje, a regra, é verdade isso, hein? Isso é verdade, uma fase romana essa. Hoje a regra é a responsabilidade, o quê? Patrimonial do devedor, não pessoal. Se você deve, é o seu patrimônio que responde, não o seu corpo que responde. Mas há um resquício disso ainda na Constituição Federal. Onde está isso? Na dívida de alimentos. Na obrigação alimentar, aquela que não foi cumprida, voluntária e de maneira inexcusável. Essa obrigação alimentar, não cumprida de maneira voluntária e inexcusável, ela pode gerar repercussão no corpo do devedor. Porque ele pode ir preso. É a prisão civil. Claro que a gente não vai entrar em detalhes da prisão civil do devedor de alimentos. Né? Tem que ser por conta das 3 últimas anteriores à propositura e das que se vencerem ao longo do processo. As demais não têm essa prerrogativa da prisão civil. Mas, enfim, não é aula de direito de família. Professor, e a prisão do depositário infiel? Essa, se Deus permitir, em breve o STF há de acabar com essa prisão civil. Já está no caminho para isso. Tá? Mas o Pacto de São José da Costa Rica, ele, na minha opinião, uma lei ordinária que entrou em vigor no Brasil, teria o condão de encerrar. De revogar a Constituição, não. De revogar as leis ordinárias que permitem a prisão civil do depositário infiel. Mas é um tema um pouquinho mais para frente. De modo que eu transformei aqui uma obrigação, que era um vínculo vermelho, num vínculo roxo. Um vínculo forte, mais forte de todos. Porque o seu corpo responde. Você pode ir preso. Mas escuta, continua devendo, né? Não é que vai preso e está liberado, não precisa pagar mais nada, né? Ia estar sim de gente querendo ir para a cadeia. Eu vou lá ficar então 3 meses e está liberado. Não, não é assim. Você continua responsável, continua devendo também com o seu patrimônio. É que para chegar nesse fim de mundo aí, de ir preso por não sustentar o filho, é porque o fulano, em geral, já não estava lá com muita vontade de fazer esse tipo de cumprimento de obrigação civil. Até aqui tudo bem, gente? Essa é a primeira ideia de uma obrigação. Veja quanta obrigação você tem na vida. Não é verdade? Agora, um ponto extremamente importante antes da gente entrar no ápice do encontro de hoje, que é a socialidade. Sempre é o devedor que responderá com o seu patrimônio pela dívida. Em outras palavras, o débito sempre caminha junto com a responsabilidade patrimonial? Interrogação. Será que o débito está sempre na cabeça, junto da mesma pessoa que vai responder? Os alemães dividiam débito e responsabilidade em 2 expressões muito famosas. O débito, ou seja, o dever, efetivamente,
a dívida efetiva, seria o Schuld para os alemães. S-C-H-U-L-D. Schuld. Esse é o débito. Você deve. Ao passo que a responsabilidade seria o termo Haftung. H-A-F-T-U-N-G. Haftung. Responsabilidade. A regra básica, regra geral, o normal da vida cotidiana. Quem deve, responde. Se você contrair uma dívida, é o seu patrimônio que vai responder. Se você está devendo, é a sua casa que vai ser penhorada. Se você pedir um empréstimo, a execução vai ser contra você e contra o seu patrimônio. Há situações em que Schuld e Haftung não caminham juntos? Há hipóteses, professor, em que um fulano deve e outro vai responder? Em outras palavras, há hipóteses em que uma pessoa tem Schuld e outra tem o Haftung? Resposta, sim. Há casos de Haftung sem Schuld e de Schuld sem Haftung. Vamos ver primeiro Schuld sem Haftung? Vamos tentar imaginar, juridicamente pensando aqui, uma hipótese em que alguém deva, não nega, mas não vai responder. Uma pessoa que tem um débito, não nega isso, não tem como negar. Só que o seu patrimônio não vai responder por essa dívida, não vai ser penhorado. Um ótimo exemplo, dívida prescrita. O sujeito que está devendo, mas que operou o prazo da prescrição, se consumou a prescrição por completo, esse sujeito continua devendo, só que não responde. O seu patrimônio não vai responder por essa dívida, que está prescrita. Segundo exemplo, dívida de jogo. O código fala isso. Você deve, isso é inegável, só que você não responde. Não há responsabilidade. Schuld sem Haftung. Débito sem responsabilidade. E o segundo? Haftung sem Schuld. Essa ninguém quer, né? Mas espera aí, eu vou responder por uma dívida que eu não tenho? Eu vou ter um Haftung sem ter um Schuld? Exatamente. Lembra aqui do nosso exemplo? Fiadora, você não deve nada para mim, mas você responde pelo débito alheio. Você é responsável pelo débito do Bruno. Ele deve. Ele tem Schuld. E você, fiadora, tem o Haftung. Você responde com o seu patrimônio pelo débito alheio. Dica, observaçãozinha de rodapé. Se essa obrigação nossa aqui, Bruno, fosse decorrente de um contrato de locação de imóvel urbano, você era meu inquilino, Bruno, e não pagou dívida, 100 mil reais, e a fiadora só tem uma casa, onde ela mora com o marido e com os filhos. Uma casa que vale 100 mil reais. Posso penhorar a casa dela? Pode. Pode. Vai todo mundo para a rua. Por quê? Porque na fiança, que garante uma locação de imóvel urbano, não se pode alegar bem de família. É uma das exceções da Lei 8.009 de 90. Falei que é mico ser fiador? É só notícia ruim. Está aqui, Haftung por Schuld alheio. Mas tem outros casos mais comuns. Vamos pensar, o patrão não responde pelo ilícito do empregado? O patrão tem Haftung, o empregado tem o Schuld, no exercício de suas funções. Tem um exemplo um pouco teórico, mas está no Código Civil. O hotel responde pelo ilícito do hóspede. O hotel responde pelo ilícito praticado pelo hóspede. Haftung do hotel, Schuld do hóspede. O Estado responde pelo ilícito do agente público. Haftung, responsabilidade do Estado. Schuld do agente público. Perceberam? Há situações em que alguém responde por um débito alheio. Todos esses casos de Haftung por Schuld alheio, aquele que pagou tem ação regressiva contra o verdadeiro devedor. Claro, paguei por uma coisa que não era minha. Eu tenho Haftung por Schuld alheio. Eu quero regressiva agora.
todos os casos em que alguém tem Haftung por Schuld alheio, há ação regressiva. Aí o aluno levanta a mão e pergunta: professor, eu tenho mais um exemplo. E o pai? E o pai que paga pelo ato ilícito praticado pelo seu filho? Ele não teria Haftung por Schuld alheio? E eu respondo com uma pergunta: o pai tem regressiva quando paga por um ato ilícito praticado pelo seu filho? O filho colocou fogo no banheiro da escola. 200 mil reais de prejuízo. 200 mil reais. Acabou com o banheiro da escola. Caiu a laje de cima. O menino tem 10 anos. Fez isso com uma bomba caseira. Aprendeu a construir a bomba na internet. E agora a escola quer cobrar o prejuízo. Cobra de quem? Da criança? Claro que não. Cobra do pai. O pai tem Haftung. E eu pergunto: o pai tem regressiva contra o seu filho? Imagina que situação. Filho, passa a manteiga, por favor. Vamos no fórum hoje, né, querido? Você é réu e eu sou autor. Quer ir comigo pro fórum, filho? Hein? Filho, tem um oficial de justiça aí na porta para citar você. Eu sou autor, você é réu. Imagina que situação, né? Não pode, não tem regressiva do pai contra o filho quando ele paga pelo ilícito do filho menor. E aí vem a segunda pergunta. E quando o filho vira maior? Continua não tendo regressiva. Conclusão que nós chegamos. Pais desta sala, pais de todo o Brasil, quando vocês pagam pela dívida decorrente do ilícito do filho menor, vocês pagam dívida própria e não dívida alheia. Pais, nesses casos, vocês têm Haftung e Schuld. O ato ilícito praticado pelo menor é dívida do pai. Quer ver ficar mais grave? Quer complicar de uma vez por todas? O 928 do Código Civil, está escrito aí, o 928, ele fala que você pode responsabilizar o próprio incapaz quando o responsável por ele não tiver como fazer, não tiver meios, for pobre. Espera aí, eu vou condenar a criança de 10 anos? Sim. Aliás, caiu na última magistratura estadual de São Paulo. Você pode condenar a criança. Você pode responsabilizar o incapaz, desde que ele possa arcar com isso, óbvio. Desde que ele possa pagar isso. E desde que o seu responsável não possa fazê-lo. Professor, como assim? O filho é rico e o pai é pobre? Vamos pensar na hipótese do filho ter recebido uma herança. Pronto, agora o filho recebeu uma herança, está rico, e o pai continua pobre. O filho toca fogo na escola, o filho responde. Olha o termo usado pelo código. O filho responde. Mas de quem que era o Schuld? Não era do pai? Então quer dizer que o filho tem Haftung por Schuld alheio? Quer dizer que em tese o filho tem ação regressiva contra o pai. Pai, eu estou te acionando, querido, porque você pagou, porque eu tive que pagar pelo meu ilícito. Onde já se viu eu ter que pagar pela minha bomba que eu coloquei no banheiro? Então eu estou vindo aqui acioná-lo via regressiva, porque você me colocou no mundo. Quem mandou? Eu, tadinho de mim, respondi excepcionalmente por uma dívida sua, por um Schuld seu. Haftung é meu, Schuld é seu, portanto tenho regressivo e vou ganhar. Veja só onde chega, às vezes, as contradições do sistema. Tudo isso, senhores, estamos falando da alma das obrigações. Estamos começando a entender o que é uma obrigação. Estamos começando a enxergar uma obrigação. Teve um caso muito famoso, que foi julgado em São Paulo, de um cidadão que ergueu o braço para o ônibus parar. Bom, para quem entende de contrato, sabe que, em geral, o contrato ele nasce do consenso de vontades. Então, o ônibus estava escrito lá, Paraíso. Evidentemente que ele queria se referir ao bairro do Paraíso, em São Paulo. Aí, o fulano fez um sinal para o ônibus parar. O ônibus não parou.
ao contrário, atropelou o cidadão. Levou-o para outro paraíso, que não aquele previamente combinado e imaginado pelas partes. A prestadora de serviço oferece o serviço. Oferta. O cidadão aceita a proposta. Aceita a oferta. Formou o contrato. Formou o contrato, já tem obrigação recíproca. Um deve pagar a passagem e o outro deve agora fornecer o serviço de levá-lo ao paraíso, aquele imaginado. E atropelou o rapaz. E agora? Eu pergunto para vocês, trata-se de uma responsabilidade por um ato contratual ou extracontratual? Será que é uma responsabilidade contratual ou será que é uma responsabilidade da espécie aquiliana, extracontratual, portanto? E resposta, responsabilidade contratual. Já havia a obrigação da prestadora de serviços levá-lo incólume com seus pertences ao local destinado. Enquanto já havia a obrigação dele pagar os R$2 da passagem de ônibus. Já tinha contrato, já tinha obrigação. Contrato nasce do consenso. E o aluno pergunta, professor, mas nem passou na catraca. Ele não tinha nem dado um tapinha nas costas do motorista ainda. Como é que já tem contrato? O brasileiro precisa sentir alguma coisa para ter contrato, já reparou? O brasileiro é sinestésico, ele gosta de contato. Não precisa de contato nenhum. Basta o consenso de vontades para que o contrato surja. Já tinha contrato. Muitas vezes você contrata sem trocar uma palavra com o outro contratante. Vai no mercado, compra lá, faz a compra do mês, passa no caixa, está de mau humor, não fala nem boa noite para o caixa. Saiu de lá um baita contrato realizado em sua plenitude. Contrato que não teve uma palavra entre as partes contratantes. Muito bem. Para entrar agora na parte final deste nosso encontro, saudável encontro de hoje, nós vamos enveredar pelo caminho estritamente da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Professor, se a função social e do contrato, o que ela tem a ver com obrigações? Resposta. Tudo. Tudo a ver. O que o contrato produz? O que um contrato gera? Resposta. Um contrato gera obrigações. Obrigações recíprocas e direitos recíprocos, que devem ser exercidos sob a ótica, sob a visão da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Então a gente começa falando um pouquinho daquilo que é mais fácil. Vamos falar da boa-fé objetiva nas relações. Eu tenho que usar de boa-fé objetiva para cumprir os meus contratos, para cumprir minhas obrigações. Qualquer contrato, eu tenho que agir de maneira reta, de maneira íntegra, de maneira proba, de maneira honesta. Em especial, cumprindo os chamados deveres anexos. Cumprindo os chamados deveres anexos de um contrato. O que são deveres anexos? Deveres anexos são aqueles que não são os nucleares. Não fazem parte da alma de um contrato. Não é o dever central de um contrato. É um dever lateral. É um dever marginal do contrato. Que não está escrito lá, mas que vai ter de cumprir em virtude da boa-fé objetiva. São novas obrigações que surgem, apesar de você não tê-las previsto em contrato. Quais são esses deveres anexos? Vamos ver primeiro quais são os deveres centrais? No aluguel. Quais são os deveres centrais no aluguel? Bom, do locador, passar a posse direta do bem. Do locatário, pagar o aluguel. Um dever central da compra e venda. Bom, de quem compra, pagar o preço. De quem vende, entregar a coisa. Dever central. Um dever central da doação pura. Uma obrigação só. Doador, transferir a propriedade do bem para o donatário. Acabou. Agora vamos ver os deveres laterais.
os deveres marginais, os deveres acessórios, os deveres anexos, as partes devem agir de modo reto. A parte tem que combinar com a outra a maneira correta pela qual a obrigação será cumprida. A parte tem o dever lateral de informar plenamente as condições do seu contrato. Este produto contém substâncias tóxicas. Eis um bom exemplo de dever de informar. Está informando a outra parte os eventuais e possíveis malefícios do produto que está sendo vendido. Pronto, dever de informação plena. O advogado, quando recebe o cliente, ele tem que falar, essa causa é de pouca probabilidade de êxito. Pronto, dever de informar plenamente. Dever de sigilo. O que significa? O professor acabou de falar que tem que informar, agora tem que ficar quieto. Sim, o advogado, de novo, para ficar no exemplo, ele tem acesso a informações estritamente sigilosas da vida do seu cliente. E ele tem o dever de silenciar, o dever de sigilo a respeito dessas informações. Esse é o dever de sigilo. O dever de colaboração. Um contratante tem que ajudar o outro. Comprei lá um produto dele, não sei instalar. Quem vendeu tem o dever de colaborar. Tem o dever de ajudar a pessoa. Isso é um dever de colaboração. Dever de segurança. Quem já não foi aqui num restaurante e vê lá a plaquinha, cuidado, chão escorregadio. Pronto, o restaurante tem o dever de zelar pela sua segurança. O chão escorregadio para você não cair. Dever de segurança. Um interessante julgado na Alemanha acabou condenando um restaurante por conta de que um jogador de cartas foi atingido pela parte posterior de um taco de sinuca no restaurante. Involuntariamente, o jogador de sinuca bateu com a parte posterior do taco na cabeça do jogador de cartas. Condenaram o restaurante? Sim, porque ele não dispôs as mesas de uma maneira a proporcionar segurança para os seus contratantes. Excelente exemplo. Dever de segurança, dever de zelo que uma parte tem que ter com a outra. Isso nada mais serve do que incrementar a obrigação, tornar a obrigação mais ética do campo de vista jurídico, tornar a obrigação até mais humana, mais adequada entre as partes. Essa é a eticidade no campo das obrigações. Professor, e a função social do contrato? A função social do contrato, ela tem uma visão um pouco mais teórica, um pouco mais abstrata, de difícil visualização, uma ideia um pouquinho mais não clara com a boa-fé objetiva. E significa que o contrato que gera obrigações tem que ser bom para uma parte, para outra parte e também para a sociedade. Contratos que não são bons, contratos que não são adequados, contratos que não são razoáveis, contratos com uma prestação excessivamente onerosa para uma das partes podem ser resolvidos. Podem ser ou resolvidos, extintos de uma vez por todas, ou pelo menos adequados a uma situação mais justa. Quer dizer então, professor, que aquela história de pacta sunt servanda, aquela história de que o que está escrito no contrato vai ter que ser cumprido e ponto final, não existe mais? Diríamos que existe, mas de maneira mitigada, de maneira atenuada, de maneira agora suavizada. Porque é bem possível que um contrato que gerou obrigações injustas, obrigações extremamente onerosas para uma parte, é muito possível que esse contrato ele seja resolvido. Espera aí, professor, aquele velho ditado que escreveu, não leu, o contrato tem que ser cumprido? Mudou? Podemos dizer que sim. Hoje, escreveu, não leu, vírgula, o contrato é justo, ele será cumprido. Ele será cumprido. Um ótimo exemplo disso, um melhor talvez, é o artigo 478 do Código Civil, que trata da possibilidade de resolução de um contrato em decorrência da sua excessiva
onerosidade. O contrato tornou-se, por fatos imprevisíveis, excessivamente oneroso para uma das partes. O que essa uma das partes vai fazer? Vai entrar e pedir para que o contrato seja readequado, seja reajustado de uma maneira justa, de maneira razoável. Ou, na pior das hipóteses, o contrato será extinto. Resolução do contrato pela excessiva onerosidade que ele sofreu. Outro exemplo, 473, parágrafo único do Código Civil. Lindo artigo 473, parágrafo único. Ele diz o seguinte: ainda que seja direito de uma das partes extinguir unilateralmente o contrato. Como é que chama a possibilidade de se extinguir unilateralmente o contrato, gente? Resilição unilateral. Ainda que seja direito de uma das partes, pelo contrato ou pela lei, resilir o contrato, a parte que tem esse direito, ela deve aguardar até que a outra parte consiga se recuperar dos investimentos que realizou para cumprir aquele contrato. Um bom exemplo. O cidadão alugou um imóvel comercial. Alugou lá o seu imóvel comercial. Está pagando e o contrato é de 1 ano. 1 ano de contrato. E o inquilino está lá dentro. Tem a obrigação de pagar e está fazendo. Só que ele levou na reforma do imóvel 10 meses. Contrato de 1 ano. E está lá só pagando. E paga aluguel, paga a reforma e não recebe R$1 em troca. Quando ele finalmente acaba a reforma e começa a atender o grande público, ele tem 2 meses de contrato de locação para ver se recebe alguma coisa. Passou o período de 2 meses, o locador, que tem o direito de extinguir o contrato, manda uma carta e fala: contrato está encerrado daqui 2 meses. Vou fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: é direito do contratante? Parece que sim, né? O contrato diz que sim. É direito do contratante? Bom, é o que parece. A segunda pergunta: é razoável? É ponderado? É equilibrado? É justo que seja assim? É óbvio que não. De modo que o 473, parágrafo único, diz o seguinte: se você for resilir um contrato, ainda que você tenha direito de fazê-lo, espere, aguarde a outra parte se ressarcir dos investimentos que ela realizou, dos investimentos que ela fez no seu imóvel. Olha que contrato mais justo, olha que contrato mais equânime, veja que contrato mais razoável. Função social do contrato. Contrato que gera obrigações para as partes. Obrigações que devem ser cumpridas de maneira ética, social, adequada. Próximo exemplo: eu sou inquilino. Eu sou inquilino da Priscila. Priscila é minha locadora. Estou devendo para a Priscila. Todo mês eu atraso. Religiosamente eu atraso. É dia 10 e eu pago no dia 15. A Priscila, boazinha que é, nunca cobrou multa de mim. Passou a vida inteira sem cobrar multa. Lá se vão 6 anos de contrato, Priscila. E aí um belo dia, do nada, a Priscila me surpreende. E no dia que eu vou pagar atrasado, ela fala: só aceito com multa. Primeira pergunta: é direito da Priscila receber a multa? Resposta: sim. Segunda pergunta: será que dessa maneira que ela está exercendo, ela não abusou do direito dela? Ela não violou, Priscila, uma justa expectativa a mim? E não foi contra uma atitude que você vinha tomando ao longo do tempo, Priscila? Claro. Então o código fala: olha, Priscila, se você passar muito tempo sem cobrar multa, lamento, mas você não vai poder cobrar mais. É o artigo 330 do Código Civil, por analogia. 330 do Código Civil, aplicando-se analogia. Pagamento reiteradamente feito em local diverso do ajustado faz presumir a renúncia quanto ao previsto no contrato. Professor, e a cláusula que a Priscila colocou no contrato e que diz o seguinte: eventuais tolerâncias no recebimento atrasado do bem, das dívidas,
não podem ser consideradas como renúncia. Será que isso basta? Será que essa cláusula basta para que a Priscila possa, então, cobrar minha multa mesmo assim? Resposta: só a cláusula não. A cláusula por si só não. Vou mostrar como que uma pessoa de boa fé cobra essa multa. Cobra assim, Priscila. Você fica 6 anos sem cobrar. A hora que você quiser cobrar, você manda uma carta e diz o seguinte: a partir de agora, doravante, nas próximas prestações, essa locadora não aceitará mais o contrato cumprido de maneira atrasada. E por conta disso, haverá incidência da multa. Pronto. Você acabou de cumprir de uma maneira lídima com o seu dever de exercer os seus direitos de modo razoável. Essa sim é uma postura ética. É essa postura que Miguel Reale queria. E para encerrar nossa conversa de hoje, o artigo mais lindo de todo o Código Civil. O artigo mais bonito de todo o Código. Eu, antes de dormir, sempre leio esse artigo. Eu leio o artigo, medito um pouquinho, aí eu vou dormir. É um poema. É quase um soneto. É um artigo que devia estar esculpido na parede de toda criança, que a mãe quer educar a criança, coloca esse artigo lá. Esse artigo, se você falasse: Gustavo, tira todos os artigos do mundo jurídico e só pode deixar um, qual seria? Seria esse que eu vou falar agora. Lembra que a sua mamãe falava para você assim: seu direito termina onde começa o direito dos outros? Lembra que sua mãe falava assim: seu direito, filho, é direito seu, mas desse jeito não pode. É um direito que tem que ser exercido de modo razoável, pela razoabilidade. O artigo, não vou falar o número, eu vou ler antes. Senão está todo mundo correndo, preocupado em achar o número aí, eu vou ler antes. Fico até emocionado. Professor Rui Rosado Aguiar, ministro aposentado do STJ, falava que era o artigo mais importante do Código Civil. Mais importante dos direitos obrigacionais. E ele fala assim: lá vem o artigo, hein? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, bom costume, fim social e fim econômico. É direito seu, mas tem que ser exercido de modo razoável. É direito seu cobrar multa, mas de repente, depois de 5 anos sem cobrar, me surpreender com a cobrança de uma multa é exercício desarrazoável de um direito. O STJ julgou um caso interessantíssimo de abuso do direito de cobrança. Quando uma concessionária de energia elétrica cortou, depois de notificar o devedor, cortou a energia elétrica de um mercado, de um mercadinho, por conta de um débito de 84 centavos de real. O STJ disse o seguinte: é direito seu, mas do jeito que você exerceu, você abusou. As obrigações que em geral nascem de um contrato correspondem a direitos. Direitos que têm que ser exercidos de maneira adequada, de maneira razoável, dentro de um padrão de boa-fé, bom costume, fim social, fim econômico. É direito seu ter cachorro em casa, mas você abusa do direito quando você tem 4 Dobermans num apartamento kitnet. É direito seu construir um muro, mas você abusa do direito quando o coloca de maneira tão alta que impede o sol de invadir a casa alheia. É direito seu cobrar multa, mas não de maneira a surpreender a outra parte. É direito seu extinguir o contrato, mas não de maneira surpreendente a ponto da outra parte não conseguir nenhum lucro com o investimento feito na reforma do imóvel. O artigo é o 187. E ele pauta o Código Civil praticamente inteiro, especialmente no que se refere ao direito das obrigações. Muito bem, meus queridos alunos.
todo o Brasil. Para encerrar a aula de hoje, então, vamos ver então as perguntas que nós temos aí das ruas desse Brasilzão. Vamos ver as perguntas que nós temos dos nossos espectadores de todo o Brasil. Meu nome é Márcia, eu gostaria de saber se a justiça de um contrato é critério para que ele seja cumprido. Puxa, que pergunta, fiquei até arrepiado, Márcia. Que pergunta bonita, Márcia. Essa pergunta, ela diz respeito à função social de contrato. Será que o contrato ser justo ou não é critério para que ele seja cumprido? Porque até outro dia não era. Até outro dia, é justo ou não é? Azar o seu, quem mandou assinar? Está pagando a casa própria, depois de pagar 100 parcelas, está devendo 3 casas. Mas azar o seu, quem mandou assinar? Não leu antes? Antigamente era assim, hoje não. Hoje, Márcia, a justiça de um contrato é sim critério para que ele seja efetivamente cumprido. E se ele for injusto, se ele for excessivamente oneroso, se ele violar a função social do contrato, se ele violar um certo equilíbrio que o Código pretende entre os contratantes, ele pode ser resolvido. Ele pode ser até anulado em casos de lesão e estado de perigo. Ótima pergunta. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos ver as ruas do Brasil. Oi, meu nome é Gisele. Eu queria saber o que é boa-fé objetiva. Pois é, tão falada boa-fé objetiva. Todo mundo fala e ninguém sabe o que significa na prática. Boa-fé objetiva, como vimos hoje, é um princípio contratual. É uma norma que rege todos os contratos e que impõe a uma das partes, as duas partes, agir de modo correto, agir de modo razoável, agir de modo adequado, ser uma pessoa gentil, cordial, elegante. Professor, mas isso é código de etiqueta. Pois é, o manual de etiqueta foi trazido para dentro do Código Civil. O contratante agora, além de cumprir o contrato, tem que cumprir com deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva. Tem que ser ético, colaborador, cooperativo, zeloso, tem que manter sigilo sobre as informações que possui, tem que informar plenamente. Isso significa boa-fé objetiva. É um padrão leal de conduta que os contratantes devem ter. E a última pergunta, vamos para as ruas saber a última pergunta do dia. Meu nome é Gaetano, eu gostaria de saber como a função social do contrato altera o cotidiano do cidadão. Ótima pergunta. Como é que a função social altera o cotidiano, a vida prática de um cidadão? Ou é uma coisa abstrata, de reforma agrária, de um socialismo utópico? Não, senhor. É uma coisa absolutamente no cotidiano civil. Função social do contrato altera o seu cotidiano na medida em que, se não atender a função social do contrato, ele não precisa ser cumprido. A ideia é exatamente essa. O contrato tem que ser razoável, equânime, equilibrado, tem que atender aos dois e não ao enriquecimento de um com um prejuízo extremo de outro. Essa é a função social que se busca no contrato. Então altera sim o nosso cotidiano. Queridos, na aula de hoje nós vimos então a socialidade no direito das obrigações. Como as obrigações são cumpridas de um modo social, ético, razoável, ponderado, equilibrado, o que é uma obrigação, quem responde por ela. Tentamos transmitir os princípios basilares do Código Civil nas obrigações. O e-mail, para você manter contato diretamente comigo, com o programa, será um prazer receber críticas, sugestões, convites, ensaios, etc. para e-mail saberdireito@stf.jus.br. Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje e nos vemos então no próximo programa. Até lá!